Hoje eu quero fazer ou tentar trazer um breve resumo sobre as contribuições de Vernon Kahn como um dos autores basilares da teoria da contabilidade. O livro que eu estou utilizando, que está me ajudando a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal, é este livro, Estudando Teoria da Contabilidade. O link dele está na descrição. É um livro que eu gosto bastante como introdução à teoria contábil. E aí eu já gravei diversos vídeos sobre esse autor, Vernon Kahn. Isso porque eu estou no capítulo 3 desse livro, que diz o seguinte: base epistemológica para a teoria da contabilidade. Epistemologia, de forma bem resumida, significa filosofia da ciência. Então é o estudo da ciência, é a base da filosofia da ciência para a teoria da contabilidade. Então, aqui nós temos alguns autores que contribuíram, que são autores basilares para a contabilidade. Entre eles o Vernon Kahn. E também temos contribuições de Gautier e Underdown, entre outros, contribuições de Matesi, que eu não sei se é assim a pronúncia, mas esses outros autores serão tema de vídeos futuros. Hoje, então, um breve resumão do que eu já tratei até aqui, porque não tem mais o que tratar sobre Vernon Kahn de acordo com este livro aqui. E então hoje eu vou tentar me lembrar aqui, olhando o texto aqui, me lembrar do que eu já gravei aqui no canal. Bom, as contribuições de Vernon Kahn, 1990. Então, em primeiro lugar, ele admite que teoria, o que é uma teoria para ele? É uma abstração, um construto posto em contraposição a algo identificado como prática operacional. Em teoria, a teoria para ele é aquilo que está em contraposição ou ao contrário, ou que é prático, tá? E aí ele tenta... Deixa eu ver aqui, eu preciso lembrar também, né? A mais justificada forma de teoria na concepção desse autor de respeito à elaboração do sistema, tá? E aí ele tenta elencar uma maneira de se observar a teoria. E ele coloca que existem níveis distintos de teoria, distintos de teoria. Lembrando que teoria, né, ela é oposta à prática, nesse sentido aqui, para ele. E aí ele coloca, então, 3 níveis distintos de teoria, que ele elenca tentando aproximar aquilo que é mais teórico para o que é mais prático. Então, parte do que é mais teórico, nos 3 níveis, para o que é mais prático. O nível que para ele é o mais teórico de todos é o postulado, ou os postulados contábeis. Aqui ele não está trazendo ainda sobre contabilidade, é apenas o que ele entende por teoria, né? Então, aquilo que é um postulado, aquilo que é uma definição, aquilo que é um objetivo na contabilidade, isso é um nível... Esse é um nível teórico bastante abstrato e distante da prática. O próximo nível, segundo ele, são os princípios e os padrões. Então já é o meio termo, começa a se aproximar da prática. E por fim, o último nível teórico são os procedimentos ou os métodos contábeis, os métodos teóricos aqui, que aí sim, esse já se aproxima ainda mais da prática. Então essa foi a primeira parte que eu trouxe sobre o que ele entende por teoria e os níveis que ele traz, né? Depois disso, ele trouxe uma estrutura teórica e que existem relações nessas estruturas teóricas. Existe a relação, são 3, tá? São 3 relações que existem nas teorias, né? Numa estrutura teórica. Uma relação lógica ou sintática, relação semântica e pragmática. Bom, isso talvez tenha até uma influência, inclusive, lá da linguística, né? Porque uma relação lógica de uma estrutura teórica, uma relação sintática, tem a ver com a sua estrutura em si. A estrutura da teoria, o que encaixa com o que. Vem talvez lá da sintaxe, né? A sintaxe é essa combinação dos elementos todos que compõem uma frase, por exemplo. Então ele está dando essa estrutura sintática, a compreensão cognitiva da teoria como um todo. A relação semântica tem a ver com o significado em si da teoria, quais são os significados que são colocados naquela teoria. E por fim, a relação pragmática que ele coloca essa estrutura sintática lógica, juntamente com a estrutura semântica de significado e o que isso tem de aplicação no mundo real. Então, por isso que ele chama de relação pragmática. O que mais que eu poderia lembrar aqui de revisão? Tá, ele também trata sobre os critérios ou os argumentos de autoridade utilizados para julgamento numa estrutura teórica. E aí são 3 também: base dogmática, base de autoevidência e base científica. A base científica é o próprio método, né? A base de autoevidência, quando é perceptível apenas com o uso
o uso da sensibilidade mesmo, né, dos seus sentidos, e a base dogmática é quando você tem um campo doutrinário, e aqui nós já estamos entrando na contabilidade, né, e esse campo doutrinário é aceito como verdade. São essas três. Bom, e aí ele começa, então, de fato, depois de ter introduzido, né, toda essa questão que eu trouxe até aqui, o que é teoria de mensuração para ele, o que ele entende por mensuração. Na contabilidade, diz respeito, segundo ele, procedimentos para atribuição de números aos eventos, aos objetos ou aos fenômenos com base em regras pré-definidas. Então, para ele, mensurar é isso. É quando você atribui, você faz uma ligação formal, né, com o sistema numérico, com os aspectos e os objetos, os eventos, a partir da utilização de regras semânticas, regras com significado. É isso que é a teoria da mensuração para ele. E aí ele trata três tipos de mensuração: mensuração fundamental, mensuração derivada e mensuração discricionária. Ele também cria uma escala de mensuração propostas, né, por Vernon Kahn, e que são 4 tipos: escala nominal. Lembrando, ele já fez a mensuração, atribuiu o significado com base num padrão numérico que tenha significado, por isso semântico, e aí ele coloca isso numa escala, essa mensuração feita na contabilidade: escala nominal, escala ordinal, escala intervalar, escala proporcional. Tem vídeo aqui no canal sobre cada uma delas especificamente. E para finalizar o vídeo de hoje, então, o autor diz o seguinte, aqui nesse texto: as contribuições de Vernon Kahn para a formulação de uma teoria da contabilidade com recorte social e comportamental reforça a perspectiva de que a contabilidade, enquanto ciência social, necessita consolidar paradigmas científicos que sejam rigorosos a ponto de ventilar a produção de informações e números que atendam aos critérios da verdade aceita por todos os agentes econômicos, atores na arena da produção, distribuição e consumo de riqueza. Que mais que poderia mencionar aqui? Bom, então eu acho que é isso, um breve resumão aí do Vernon Kahn. Caso você tenha interesse, dá uma pesquisada nesse livro aqui, ou então procure textos especializados sobre ele para ter uma noção maior. Esse foi o primeiro autor que eu trouxe aqui no canal sobre essa base, os autores basilares. Eu nunca tinha ouvido falar dele na faculdade sequer, nunca, nem menção, nada. Até porque teoria contábil é uma matéria que é uma única matéria, depende do curso aí da instituição, mas é uma matéria que passa-se bem rapidamente, né? E no próximo vídeo eu quero começar então um novo autor, por isso hoje eu fiz um resumo, quero começar sobre as contribuições de Gaultier e Underdown, que são outros autores basilares da contabilidade. Dá uma olhada aqui no último vídeo que eu gravei no canal sobre teoria contábil, onde eu tratei sobre as escalas de mensuração propostas por Kahn, essas que eu já mencionei no vídeo de hoje, inclusive a escala nominal, ordinal, intervalar e proporcional. Beleza? O objetivo aqui dos vídeos do canal é apenas uma questão introdutória, bem simples mesmo, apenas mencionar, enquanto eu faço a leitura aqui do texto, tentar entender isso um pouco melhor. Beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo semana que vem. Lembrando, né, esqueci de mencionar, acho que ficou óbvio isso no vídeo, mas o assunto geral do vídeo foi contabilidade e o assunto específico foi da playlist específica de teoria da contabilidade, que é um vídeo que vai ao ar toda terça-feira no canal. Valeu!